Bom, meus caros, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de tempo dentro da filosofia do PMBOK. Então, estamos aqui no livro 6, Gerenciamento de Cronograma. O gerenciamento de cronograma é composto de 6 processos. Destes 6 processos, se não me engano, 5 deles são da parte de planejamento e o último, controlar, é da parte de monitoramento, né? Então, já iniciando o assunto, o gerenciamento do tempo tem um grande conceito constituído por outros conceitos importantes, que é a composição do cronograma. Para compor um cronograma é preciso ter método. Na maioria das vezes em que um profissional sem experiência em gerenciamento de projetos elabora um cronograma, ele pensa que para fazer um cronograma é só abrir um software qualquer de Project Manager e colocar as atividades e as datas, mas isso não é fazer um cronograma. Para fazer um cronograma que vá atender às necessidades de um projeto, é preciso empregar um conjunto de técnicas. Apenas listar atividades e controlá-las é como usar um bloco de notas e riscar as atividades feitas, criar uma nova, gerenciar o tempo e construir o cronograma. É preciso ter método e adotar uma série de passos para chegar ao cronograma. Além disso, é preciso usar uma ferramenta de cronograma. Aliás, eu recomendo para vocês o Project Libre, que é uma ferramenta de cronograma gratuita, tá? E ela é open source também, se vocês estiverem interessados em mexer com isso. Com o modelo de cronograma, você pode absorver todos os fatores ambientais e os ativos dos processos organizacionais de uma empresa. O que quer dizer isso? Dentro do cronograma, ou dentro da maneira como o cronograma é feito dentro da empresa que você está, você vai poder observar e internalizar como é que eu vou dizer? As maneiras como a empresa trata a questão do tempo e também os diversos formulários ou documentos que a empresa tem para poder comunicar essa questão do tempo dentro da empresa, né? Enfim, com ele você saberá como abordar o esforço do gerenciamento do tempo. Então, as informações de cronograma também são necessárias, as informações do projeto também são necessárias à composição do cronograma. Então, como que a gente compõe o cronograma? A gente primeiro tem que descobrir qual é o método de elaboração de cronograma que a empresa está acostumada a usar, uma ferramenta de montagem de cronograma, o modelo de cronograma que a empresa utiliza, mais as informações do projeto, e aí a gente pode montar o cronograma do projeto. Aqui a gente tem 3 exemplos de cronograma. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, para vocês verem os detalhes desses 3 exemplos de cronograma. Então a gente tem aqui as listas de atividades, que basicamente é uma lista com data de início e data de término para cada atividade que vai acontecer dentro do projeto. Aqui no meio a gente tem o gráfico de barras, que é também chamado de PERT, se não me engano. Acho que é esse que é o PERT. Esse é chamado de PERT e o último aqui é chamado de Gantt. Esse daqui vai mostrando uma linha, ele mostra uma linha do tempo, e essa linha do tempo tem as barras para mostrar quando começa e quando termina algum evento. O último aqui, ele é uma rede onde você tem as ligações, as conexões entre uma tarefa e outra, de forma que você consegue saber, diferente dos outros dois, você consegue saber aqui, para a tarefa X acontecer, quais antes devem ter terminado. Então, esse gráfico de rede é importante por causa disso. Além disso, a gente pode ver aqui os grupos de processo, como eu havia dito para vocês, do 1 ao 5, os processos de cronograma são planejamento. E o último, que é o 6º, é da fase de monitoramento e controle, porque ele chama controlar o cronograma, né? Temos aqui os 6 processos e vamos a eles. Primeiro, planejar o gerenciamento do cronograma. O fluxo do planejar gerenciamento de cronograma recebe como entrada o termo de abertura do projeto,
o plano de gerenciamento do projeto, que é aquele documento com todos os planos de gerenciamento, juntos, os 10, mais dados da empresa. E a saída é o plano de gerenciamento do cronograma. O plano de gerenciamento do cronograma é um dos pedaços do plano de gerenciamento do projeto. Então, ele está aqui na entrada, mas a gente vai levar o gerenciamento do cronograma para dentro dele também. Então, planejar o gerenciamento do cronograma é um processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma. O principal benefício desse processo é fornecer orientação e instruções sobre como o cronograma do projeto é gerenciado. A gente pode ver aqui que nós temos uma série de dados de entrada, o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento de projeto. Dentro dele, o mais importante que vai ser utilizado vai ser o gerenciamento do escopo e a abordagem de desenvolvimento, além dos fatores ambientais e ativos que aparecem em todos os processos. As ferramentas para você criar, para você planejar o gerenciamento do cronograma, ou seja, para você criar o plano, é você recorrer à opinião especializada quando for necessário, fazer análise de dados e montar reuniões com os interessados no projeto. E aí você gera um documento chamado Plano de Gerenciamento do Cronograma, que desse processo aqui é o único documento que é novidade para a gente. É o documento 52 lá do outro livro, livro 15. Então vamos lá no documento 15, no livro 15, acessar a página 52. Muito bem, e aí a gente tem um plano de gerenciamento do cronograma. O plano de gerenciamento do cronograma é um componente do plano de gerenciamento de projeto. Lembra? Sempre ter isso em mente, que cada plano de gerenciamento que a gente vai ver, e são 10, compõe um plano geral de gerenciamento do projeto. Ele estabelece os critérios e as atividades para o desenvolvimento, monitoramento e controle do cronograma. Esse plano pode ser formal ou informal, altamente detalhado ou generalizado, mas sempre com base nas necessidades do projeto e inclui os limites de controle apropriados, ou seja, limites de tempo, de início e término de cada atividade. E aí ele pode conter uma infinidade de documentação. Vamos começar com o desenvolvimento do cronograma do projeto. Qual é a metodologia e a ferramenta de cronograma a serem usadas? Vai estar aqui dentro desse plano. A duração da interação, ou seja, quanto tempo a equipe trabalha para concluir uma meta. Fixar a duração minimiza a distorção do escopo, uma vez que obriga as equipes a trabalharem nas funcionalidades essenciais primeiro, e nas outras quando o tempo permitir. Então, isso faz, definir duração para cada interação dentro do trabalho do projeto, minimiza a questão de você começar a trabalhar em funcionalidades que não têm a ver com aquilo que você está fazendo naquele momento. O nível de exatidão para cada estimativa que for realizada, qual a unidade do tempo que vai ser utilizada, horas, dias, semanas, associações com procedimentos organizacionais. No caso, a EAP fornece a estrutura para esse plano do cronograma, permitindo a consistência com as estimativas e os cronogramas resultantes. O que acontece é que a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, é aquele diagrama que quebra o processo em pequenos trabalhos individuais. E então você vai ter aqui associado o tempo com cada pequeno processo desse. Como vai se dar a manutenção do cronograma, quais os limites de controle, ou seja, a quantidade acordada de variação a ser permitida, antes que alguma ação precise ser tomada. Um exemplo disso é, por exemplo, está definido no plano de gerenciamento do cronograma que quando uma tarefa exceder 10% do seu tempo que havia sido planejado, alguma coisa tem que acontecer, ou seja, vai se tomar alguma ação para resolver esse problema. Quais as regras para medição de desempenho e o formato dos relatórios que vão ser utilizados para controle do cronograma. Voltando para cá, nós temos então, com esses documentos preparados, a saída do processo planejar o gerenciamento do cronograma. O próximo processo
é chamado de definir as atividades. Bom, vocês se lembram que quando eu descrevi aqui atrás, ó, eu descrevi aqui o primeiro tipo de cronograma, ele é uma lista simples de lista de atividades, com cada atividade nomeada, com data do início e data do final, que são essas duas coluninhas ao lado aqui. Então, isso é o primeiro passo para você ter um cronograma mais elaborado. Então, nessa gestão 6.2, nesse processo 6.2, a gente vai justamente definir essa lista de atividades. Com que documentos? Com o plano de escopo e com a linha de base de escopo, ou seja, o tamanho do projeto é importante para a gente definir quanto tempo vai levar para fazer cada coisa. E é por isso que essa parte aqui é requisitada aqui nesse processo. Além dos fatores e ativos da empresa. Veja que vão ser gerados vários documentos aqui. Vamos ver a definição desse processo. Definir as atividades é o processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. O principal benefício deste processo é a divisão dos pacotes de trabalho em atividades que fornecem uma base para estimar, programar, executar, monitorar e controlar os trabalhos do projeto. Finalmente, então, apresento para vocês as atividades. Definir as atividades vai necessitar desses documentos de entrada que vocês estão vendo aqui, plano de cronograma, linha de base do escopo, fatores ambientais e ativos dos processos organizacionais e, como ferramenta, opinião especializada, reuniões, decomposição e uma coisa chamada planejamento em ondas sucessivas. O planejamento em ondas sucessivas é uma técnica que a gente ainda não tinha visto. Então, para que a gente entenda como funciona esse planejamento em ondas sucessivas, a gente vai lá para a página 40 do livro 16 de técnicas. Aí o planejamento em ondas sucessivas. É uma técnica de planejamento iterativo. Iterativo quer dizer que tem repetição, tá? É um planejamento iterativo em que o trabalho a ser executado a curto prazo é planejado em detalhe, ao passo que o trabalho mais adiante no tempo é planejado em um nível mais alto. É uma forma de elaboração progressiva aplicável a pacotes de trabalho, pacotes de planejamento e planejamento de grandes entregas quando se usa uma abordagem ágil preditiva. Ou seja, a gente vai detalhar cada cronograma, cada pequeno cronograma relativo a um pacote de trabalho à medida que esse trabalho de pacote estiver mais à frente. E a gente faz essa elaboração progressiva quando a gente está trabalhando com um projeto muito grande. Então você faz pequenos cronogramas em vez de fazer um cronograma só para o projeto inteiro. Sei lá, um projeto de 2 anos de desenvolvimento, você vai fazendo pequenos cronogramas. Você não vai fazer um cronograma de 2 anos inteiro, porque a chance dele estar inexato e dele não entregar aquilo da forma como precisa ser entregue é muito grande. E como fazer? Um trabalho pode existir em vários níveis de detalhamento, dependendo de onde está o ciclo de vida do projeto. Durante o plano estratégico inicial, ou seja, lá no início do projeto, antes da gente começar, quando a informação está menos definida, os pacotes de trabalho podem ser decompostos até um nível conhecido de detalhe. Então você faz tudo de forma que o cronograma ele não é muito detalhado, não. Ele é detalhado até onde você conhece sobre aquele pacote de trabalho. Conforme os eventos estão para acontecer, os pacotes de trabalho são mais conhecidos e podem ser decompostos em atividades. Então, se você imaginar que cada pacote de trabalho é uma tela de um software que vai ter, sei lá, 80 telas, você só vai decompor em atividades cada tela dessa em um cronograma específico quando você já estiver perto de desenvolver aquela atividade, tá? Então é uma forma de você passar pelo cronograma em ondas sucessivas. Voltando para cá, quais são as saídas que nós temos de definir as atividades? A lista de atividades que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente é só uma lista de atividades mesmo.
os atributos de cada atividade, a lista de marcos também tinha mostrado para vocês, solicitações de possíveis mudanças nos documentos que você já elaborou e atualização da linha de base de cronograma e de custos. Dessas saídas todas, o que a gente ainda não viu foi os atributos das atividades. Porque veja, listar as atividades, listar quais são os marcos, isso é tarefa que a gente já fez lá no gerenciamento do escopo, se não me engano. Agora a gente está entrando em definir o atributo de cada uma dessas atividades, e por isso a gente vai detalhar isso no documento 53, lá no livro 15. Está aqui os atributos das atividades. Os atributos das atividades, então, ampliam a descrição das mesmas através da identificação de múltiplos componentes associados a cada uma delas. Os componentes de cada atividade evoluem ao longo do tempo. Durante as fases iniciais do projeto, eles incluem o identificador exclusivo da atividade. É um código que você coloca em cada atividade, tá? O rótulo ou nome da atividade. Então veja que no início você só tem um código e um nome. Agora você pode incluir uma descrição mais extensa sobre a atividade. Quais são as atividades predecessoras, ou seja, para essa atividade acontecer, quais devem acontecer antes? As atividades sucessoras, ou seja, qual atividade depende dessa que você está fazendo para começar a funcionar? Quais os relacionamentos lógicos entre as diversas atividades? Antecipações e esperas. Eu vou explicar em detalhes o que é uma antecipação e o que é uma espera ainda hoje. Requisitos dos recursos, ou seja, aquela atividade vai precisar de quantas pessoas, quantos computadores, etc. As datas de início e término de cada atividade, você pode já ter feito antes, mas aqui você pode deixar para fazer isso agora. As restrições e premissas para cada uma das atividades. Os atributos das atividades podem ser usados para identificar o local onde o trabalho deve ser realizado, o calendário do projeto a que a atividade foi designada e o tipo de esforço envolvido. São usados para o desenvolvimento do cronograma e para a seleção, sequenciamento e classificação das atividades planejadas no cronograma de várias maneiras nos relatórios. Então agora a gente vai realmente criar um cronograma detalhado com essas informações aqui a respeito de cada atividade que nós definimos anteriormente. Voltando para cá, fechamos o processo de definir as atividades. Podemos passar para o próximo. A gente já definiu as atividades, agora a gente vai sequenciar essas atividades, ou seja, colocá-los em sequência, numa ordem lógica de acontecimentos. Para isso, nós temos aqui uma série de dados de entrada. Vocês veem que tem vários documentos chegando. O processo e a saída é um diagrama de rede. O que é o diagrama de rede? É aquele que eu expliquei como terceira opção de cronograma, lá quando eu apresentei cronograma lá em cima, tá? E mais, quando você for sequenciar atividades, você vai, com certeza, mudar os atributos, a lista, registro de premissas, a lista de marcos, tudo isso pode ser atualizado, né? Então vamos lá. Sequenciar atividades é o processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto. O principal benefício deste processo é definir a sequência lógica do trabalho a fim de obter o mais alto nível de eficiência em face de todas as restrições do projeto. Vocês estão vendo aí o processo de sequenciar as atividades, que, para que ele aconteça, uma série de dados de entrada são necessários. Então vocês podem ver documentos do projeto, atributos, lista de atividades, lista de marcos, registro de premissa. E nós vamos usar algumas técnicas aqui que são novidade. Além da gente utilizar o sistema de informações de gerenciamento de projetos, que aqui está sendo entendido como um sistema automatizado de gerência de projetos. E aí existem um monte de tipos, né, por aí. Vamos entender então essas três técnicas. A primeira delas, método do diagrama de precedência. O método do diagrama de precedência é uma técnica usada para construir um modelo de cronograma
em que as atividades são representadas por nós e ligadas graficamente por um ou mais relacionamentos lógicos para mostrar a sequência em que as atividades devem ser executadas. O MDP inclui 4 tipos de dependências ou relacionamentos lógicos. Esses 4 tipos estão documentados nessa figura que vocês estão vendo aqui, tá? Uma atividade predecessora é uma atividade que, logicamente, vem antes de uma atividade dependente em um cronograma. Já uma atividade sucessora é uma atividade dependente que, logicamente, vem depois de uma outra atividade em um cronograma. No MDP, o TI significa término para início, tá? O TI é o tipo de relação de precedência mais usado, que é esse que vocês estão vendo aqui, da atividade A para a atividade B. Então, o término da atividade A leva ao início da atividade B. Mas esse não é o único, são 4 possíveis, tá? O relacionamento IT, que é chamado de início para término, é esse que está aqui embaixo, ó. Percebam que o desenho é diferente. Ele funciona de uma outra forma. O relacionamento IT é raramente usado, mas foi incluído aqui para apresentar uma lista completa dos tipos de relacionamento. Esse IT, vamos nos deter a ele significa o seguinte: o que significa ele em termos de regra aqui? Regra de negócio para o cronograma. Quer dizer o seguinte, que para a atividade B se encerrar, eu preciso ter iniciado a atividade A. É meio contra a lógica isso, mas é exatamente isso que está sendo documentado aqui no início para término, tá? Vamos falar de outra maneira, porque esse é um pouco mais difícil de entender. Se eu já iniciei a atividade A, então eu posso encerrar a atividade B. É isso que está falando aqui o tipo de precedência IT. 2 atividades podem ter relacionamentos lógicos ao mesmo tempo. Por exemplo, II e TT, que são os outros 2 tipos de precedência. Vários relacionamentos entre as mesmas atividades não são recomendáveis. Assim, uma decisão tem que ser tomada para escolher o relacionamento do mais alto impacto. Ciclos fechados tampouco são recomendados. Ciclo fechado é aquela coisa: a atividade A depende da B, a atividade B depende da A. Isso daí não é recomendável num cronograma, tá? Agora, vamos entender o início para o início. O início para início significa o seguinte: a atividade B só pode começar se a atividade A tiver começado. Esse é o início para o início. Agora tem o término para o término, que significa a atividade B só pode se encerrar se a atividade A tiver se encerrado. Tá bom? Então, esses são os 4 tipos de precedência que podem acontecer em um diagrama de rede de cronograma. Voltamos lá para o nosso processo e nós já caímos numa outra técnica chamada de integração e determinação de dependência, que é a 42. As dependências podem ser caracterizadas pelos seguintes atributos: obrigatória ou arbitrada, interna ou externa. A dependência tem 4 atributos, mas 2 podem ser aplicáveis ao mesmo tempo, das seguintes maneiras. Então a gente pode ter dependência externa obrigatória, dependência interna obrigatória, dependência externa arbitrada e dependência interna arbitrada. Vamos entender cada um desses conceitos. Primeiro, a dependência obrigatória. Se as exigidas legal ou contratualmente ou inerentes à natureza do trabalho. Frequentemente envolvem limitações físicas, tais como um projeto de construção, onde é impossível a estrutura antes da fundação. As dependências técnicas podem não ser obrigatórias. Então é aquele tipo de dependência. Eu só posso começar se a atividade anterior já aconteceu. Já a dependência arbitrada, às vezes são chamadas de lógica preferida, lógica preferencial ou soft lógica. São estabelecidas com base nas melhores práticas
ou quando uma sequência é desejada, mesmo que haja outras sequências aceitáveis. Então, é aquela dependência que ela só existe porque existe uma regrinha, ou existe uma vontade para que ela aconteça. Ela não é necessariamente obrigatória. As dependências externas envolvem um relacionamento entre o projeto e outras atividades que não estão no projeto. Então, quando você, por exemplo, está fazendo o teste de um projeto de software e depende da entrega do hardware que vai ser entregue por um fornecedor externo, né? Já as dependências internas envolvem um relacionamento de precedência entre atividades do projeto que estão sob controle da equipe do projeto. Falamos então sobre os conceitos de integração e determinação de dependência. Voltamos para o processo e aí vamos falar de outra técnica que é antecipação e espera, que é aquele conceito de quando você tem folga dentro de um cronograma entre uma atividade e outra. Uma antecipação é a quantidade de tempo que uma atividade sucessora pode ser adiantada em relação à atividade predecessora. Isso seria mostrado como um término para início, com uma antecipação de 2 semanas, como mostrado na figura. Então veja, completar item da lista, lote de construção do paisagismo. Essa segunda atividade aqui, ela ficou lá na frente. Tem 2 semanas entre essa anterior e essa aqui. Então eu posso trazê-la para trás. Eu posso adiantá-la, antecipá-la, como está falando aqui. Uma antecipação é frequentemente representada como um valor negativo no software de cronograma. Uma espera é a quantidade de tempo que uma atividade sucessora será atrasada em relação à atividade predecessora. Isso poderia ser mostrado como uma relação início para início, com uma espera de 15 dias, como é mostrado aqui. Então, demorou 15 dias para editar a versão preliminar, para escrever a versão preliminar. Então, existe uma espera aí, certo? Entre a atividade sucessora e predecessora. A equipe de gerenciamento do projeto define as dependências que podem requerer antecipação ou espera, visando definir precisamente a relação lógica entre elas. O uso de antecipações e esperas não deve substituir a lógica do cronograma. Além disso, as estimativas das durações não incluem nenhuma antecipação ou espera. As atividades e suas premissas relacionadas devem ser documentadas. Então, essas antecipações e esperas são importantes dentro da montagem do cronograma, porque às vezes você pode fazer uso administrativo delas. Às vezes você pode antecipar alguma coisa que não era para ser feita naquele momento, mas aquele tempo está disponível. Você pode jogar e gerenciar esse tempo da melhor forma possível. Como saídas, a gente tem atualização de tudo quanto é documento que a gente fez até agora sobre o cronograma, mas tem uma coisa importante que é, depois que você sequenciou as atividades, você já tem um diagrama de rede do cronograma. Esse documento está aqui na página 54 e vocês podem observar um exemplo dele aqui na página. Tem uma atividade de início e uma atividade de fim, e dentro nós temos um monte de atividades interrelacionadas, com suas precedências já documentadas. Um diagrama de rede do cronograma de projeto é uma representação gráfica das relações lógicas, também chamadas de dependências, entre as atividades de cronograma do projeto. O que nós temos aqui? Um diagrama de rede do cronograma do projeto pode ser produzido manualmente ou através do uso de um software de gerenciamento de projetos, como o que eu falei para vocês, o Project Legal. Pode incluir detalhes do projeto todo ou ter uma ou mais atividades de resumo. Uma descrição de resumo pode acompanhar o diagrama e descrever a abordagem básica usada para sequenciar as atividades. Quaisquer sequências incomuns de atividades dentro da rede devem ser totalmente descritas. Atividades que têm várias predecessoras indicam uma convergência de caminhos. Atividades que têm várias sucessoras indicam uma divergência de caminhos.
Então vamos lá. Atividades que tenham várias predecessoras é uma convergência. É o caso da atividade C ou atividade I, que tem várias predecessoras. Já a atividade K tem várias sucessoras, então ela é divergente. Atividades com divergência ou convergência têm maior risco, pois são afetadas ou podem afetar várias atividades. Agora, está mostrando aqui justamente a atividade I, ela é convergente, a atividade K, ela é divergente, tá? Voltando aqui para o nosso processo número 3, já listamos tudo que tinha para listar aqui nesse processo, sequenciar as atividades. O próximo passo, depois de sequenciar as atividades, é estimar a duração das atividades. Só agora que a gente vai tratar do tempo, a data que começa, a data que termina cada uma das atividades. Estimar a duração das atividades é o processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades individuais com os recursos estimados. O principal benefício desse processo é fornecer a quantidade de tempo necessária para concluir cada uma das atividades. E aí vocês podem ver que para poder estimar a duração das atividades, a gente tem muito documento de entrada aqui, mas muito mesmo. E de todos eles, o que é novidade para a gente são os calendários dos recursos e os requisitos de recurso. Porque para a gente poder definir datas em que as atividades vão começar e definir quando que essas atividades vão terminar, a gente precisa saber quando que os recursos vão estar disponíveis. Quando que a sala vai estar disponível, quando que o fulano que você vai usar para fazer a atividade X vai estar com tempo livre. Então é importante nesse momento, de todas essas coisas que são utilizadas como documento de entrada aqui, os mais importantes são justamente o calendário dos recursos e os requisitos de recurso. Vamos dar uma olhada então nesses dois documentos. Primeiro, o calendário de recursos. Um calendário de recursos identifica os dias de trabalho, turnos, início e fim do horário de trabalho normal, fins de semana e feriados públicos, quando cada recurso específico está disponível. Informações sobre quais recursos, como equipe, equipamento, material, estão potencialmente disponíveis durante o período de atividades planejado, são usadas para a estimativa de utilização dos recursos. Os calendários dos recursos também especificam quando e por quanto tempo os recursos físicos e de equipe identificados no projeto estarão disponíveis durante o projeto. Essas informações podem estar no nível de atividade ou do projeto. Isso inclui consideração de atributos como experiência, nível de habilidade dos recursos, localização geográfica, tudo isso é levado em conta. Além do calendário de recursos, a gente também tem que saber sobre os requisitos de recursos. Eles identificam os tipos e as quantidades de recursos necessários para cada pacote de trabalho ou atividade em um pacote de trabalho, e podem ser agregados para determinar os recursos estimados para cada pacote de trabalho, cada ramificação da estrutura analítica de projeto e o projeto como um todo. A quantidade de detalhes e o nível de especificidade das descrições dos requisitos de recurso podem variar de área de aplicação. A documentação de requisitos de recursos pode incluir premissas que foram definidas ao determinar quais tipos de recursos são aplicados, sua disponibilidade e quais quantidades serão necessárias. Então, vejam que para a gente poder estimar as durações das atividades, a gente precisa ter em mente se cada recurso que essas atividades vão utilizar vai estar disponível. Além disso, vejam que a gente vai fazer estimativa, e para isso existem diversas técnicas para fazer estimativa. Eu vou falar sobre 4 tipos aqui: a análoga, a paramétrica, a de 3 pontos e a bottom-up. Essas são as técnicas novas que eu ainda não tinha falado para vocês até o momento. Vamos dar uma olhada nessas técnicas então, página 44.
Primeiro tipo é a estimativa análoga. A estimativa análoga é uma técnica de estimativa de duração ou custo de uma atividade ou de um projeto que usa dados históricos de uma atividade ou projeto semelhante. A estimativa análoga usa parâmetros de um projeto anterior semelhante, tais como duração, orçamento, tamanho, peso, complexidade, como base para a estimativa dos mesmos parâmetros ou medidas para um projeto futuro. Então vocês já entenderam, né? A gente vai fazer uma estimativa de duração através de analogia. Você vai pegar um projeto antigo, que você já tem documentado, os tempos que levou, quanto custou, qual a complexidade, e vai utilizar esse projeto anterior para fazer uma estimativa do projeto que você ainda não começou, que você está pensando agora. Então, quando usada para estimar durações, essa técnica conta com a duração real de projetos semelhantes anteriores, como base para se estimar a duração do projeto atual. É uma abordagem que estima o valor bruto, algumas vezes ajustado para diferenças conhecidas da complexidade de projetos. A duração análoga é frequentemente usada para estimar a duração do projeto quando há uma quantidade limitada de informações detalhadas sobre o mesmo. A estimativa análoga é geralmente menos dispendiosa e consome menos tempo que outras técnicas, mas também é menos precisa. É claro que você simplesmente olhar para um projeto anterior e chutar quanto vai durar o projeto atual é muito rápido, mas também vai ser menos preciso, né? Isso é óbvio. Estimativas de duração análoga podem ser aplicadas ao projeto inteiro ou a segmentos do projeto e podem ser usados em conjunto com outros métodos de estimativa. A estimativa análoga é mais confiável quando as atividades anteriores são semelhantes de fato, e não apenas aparentemente, e a equipe do projeto que prepara as estimativas possui a expertise necessária. Muito bem. Então, esse é o primeiro tipo de estimativa. Você vai fazer uma analogia com projetos que já aconteceram. Agora, a estimativa paramétrica. Ela é uma técnica de estimativa em que um algoritmo é usado para calcular o custo ou a duração com base em dados históricos e parâmetros do projeto. Então você vai utilizar fórmulas para calcular a duração do tempo das tarefas, né? A estimativa paramétrica utiliza uma relação estatística entre dados históricos e outras variáveis para calcular uma estimativa para parâmetros de atividade, como custo, orçamento e duração. Por exemplo, você pode usar metro quadrado, se você estiver falando de uma construção. Então, se você sabe que para cada, vamos pensar aqui, para cada 10 metros quadrados de construção, você leva 2 dias. Dá para fazer uma fórmula, então, uma regra de 3, para descobrir quanto leva por metro quadrado. E aí você vai poder multiplicar e ter o tempo facilmente. É disso que a gente está falando. Você tem uma fórmula para poder calcular a duração do tempo. Essa técnica pode produzir altos níveis de exatidão, dependendo da sofisticação e dos dados básicos colocados no modelo. Estimativas paramétricas de cronograma podem ser aplicadas a um projeto inteiro ou a segmentos do mesmo. Então você pode determinar a complexidade, por exemplo, vamos dizer que você queira fazer uma fórmula que calcula quanto tempo leva para codificar uma tela de cadastro, por exemplo, de acordo com a quantidade de campos que tem naquela tela de cadastro. Você consegue fazer uma tela que calcula isso, uma fórmula que calcula isso, por que não? Não é mesmo? O próximo tipo de estimativa é a de 3 pontos, eu acho ela bem bonitinha. A exatidão das estimativas de duração de ponto único pode ser melhorada considerando-se risco e incerteza da estimativa. Então, como é que você faz? Você pode, inclusive, incluir essa fórmula aqui na anterior, usar as duas uma depois da outra. Então, funciona da seguinte maneira. Você estima 3 pontos.
para a duração de uma mesma atividade. Você faz uma estimativa mais provável, uma estimativa otimista e uma estimativa pessimista. Dependendo dos valores da distribuição pressupostos na faixa das três estimativas, a fórmula vai ser da seguinte forma: estimativa otimista mais estimativa mais provável mais estimativa pessimista dividido por 3. E aí você tem um valor mais exato ainda da estimativa. E para finalizar, a estimativa bottom-up, que ela é mais uma estratégia, ela não concorre com as anteriores, tá? É um método de estimativa da duração ou custo do projeto pela agregação das estimativas dos componentes de nível mais baixo da estrutura analítica do projeto. Funciona assim: você quebrou o seu projeto em 15 pequenas atividades, 15 pequenas tarefas. Vamos dizer que o seu software, então, tem 15 telas diferentes, vamos dizer assim. Você vai fazer a estimativa bottom-up estimando cada uma, fazendo um cálculo de estimativa para cada uma das 15 atividades. E depois você vai somar isso para ter a estimativa do projeto como um todo. Por isso que é chamada de bottom-up. Você vai do menor para o mais alto. Essas são as estimativas que eu queria mostrar para vocês, que estão aqui como ferramentas e técnicas do processo de estimar as durações das atividades. Tem um outro documento importante aqui, que é a análise de reservas, que está na página 48. Vamos dar uma olhada nele, que ele também é importante nesse momento do cronograma. Eu me perdi. Cliquei no documento errado. Espera aí. É análise de reservas. É uma técnica. Está aqui. A análise de reservas é usada para determinar a quantidade de reserva de contingência gerencial necessárias para o projeto. É aquela reserva de contingência que é aquela percentuagem de tempo para cada atividade que você pode colocar como uma folga no final para se certificar de que a atividade vai ficar dentro daquela incerteza ali. As estimativas de duração podem incluir reservas de contingência, às vezes chamadas de reserva de cronograma, para considerar as incertezas do cronograma. As reservas de contingência são a duração estimada da linha de base do cronograma que é alocada em riscos aceitos. As reservas de contingência estão associadas a incógnitas conhecidas, que podem ser estimadas para justificar esta quantidade de retrabalho desconhecido. Então, você estimou que a atividade vai demorar 3 dias. Você coloca mais 4 horas como uma reserva de contingência, que pode ser uma porcentagem da duração da atividade estimada ou número fixo de períodos de trabalho. À medida que informações mais precisas sobre o projeto são disponibilizadas, a reserva de contingência pode ser usada, reduzida ou eliminada. Então, quando você vai tendo mais certeza se o seu cronograma está indo correto com o que havia sido estimado, você pode ir diminuindo essas reservas de contingência. A contingência deve ser claramente identificada na documentação do cronograma. Também podem ser produzidas estimativas para a quantidade de reserva gerencial do cronograma para o projeto. As reservas gerenciais são um montante especificado de orçamento do projeto retido para fins de controle do gerenciamento e são reservas para trabalho imprevisto que está dentro do escopo do projeto. Então, se alguma atividade não vai terminar naquele tempo que você havia previsto, você fica mais tranquilo porque você ainda tem aquela pequena reserva gerencial, aquela reservazinha de contingência que a equipe ainda pode utilizar, e isso não vai abalar todo o cronograma que havia sido definido. Tá? Então, essas são as técnicas utilizadas para estimar as durações, e quando esse processo acontece, são gerados uma série de atualizações de documentos que já existiam. Você também mexe com as bases das estimativas, mas esse eu já expliquei anteriormente, e você gera um documento aqui chamado de estimativas de duração, que é o documento 57,
Que página que eu estou? Exatamente, estimativas de duração. As estimativas de duração são avaliações quantitativas do número provável de períodos de tempo que são necessários para completar uma atividade, uma fase ou um projeto. As estimativas de duração não incluem nenhuma espera. As estimativas de duração podem incluir algumas indicações da faixa de resultado possíveis. Por exemplo, uma faixa de 2 semanas menos ou mais 2 dias, que indica que a atividade levará pelo menos 8 dias e não mais que 12, pressupondo-se uma semana de trabalho de 5 dias. Então, 2 semanas então são 10 dias. Então a gente tem uma estimativa aí que pode baixar para 8 ou pode subir para 12. Uma probabilidade de 15% de exceder 3 semanas, o que indica uma alta probabilidade, 85%, de que a atividade levará 3 semanas ou menos. Então, são avaliações quantitativas de um número provável de períodos de tempo que são necessários para completar uma atividade, já definido aí aquela reserva de contingência, né? Então, nós temos aqui documentado todos os processos, as entradas e saídas do processo de estimar as durações das atividades. O processo desenvolver cronograma. Vocês veem que para desenvolver o cronograma mesmo, eu precisei de 4 processos anteriores de planejamento, e eles estão aqui, todos os documentos que foram gerados anteriormente, né, vão ser usados para desenvolver o cronograma finalmente. E aí, esse é o processo de analisar as sequências das atividades, as durações, os requisitos de recurso, as restrições de cronograma para criar um modelo de cronograma para execução, monitoramento e controle do projeto. O principal benefício deste processo é a geração de um modelo de cronograma com datas planejadas para a conclusão das atividades do projeto. E vejam que a gente tem um absurdo de documentos de entrada aqui, porém nenhum deles é novidade. Todos eles a gente já tinha visto anteriormente, né? E aqui é o local onde a gente mais encontra ferramentas e técnicas novas, que a gente ainda não tinha falado sobre elas. Vocês veem que a gente tem aqui 7 ferramentas novas que ainda não havia sido discutidas, tá? Vamos começar pela ferramenta 49, aqui na página 49, que é a análise de rede do cronograma. A análise de rede do cronograma é uma técnica abrangente, usada para gerar o modelo do cronograma do projeto. Ela emprega várias outras técnicas, como método caminho crítico, técnicas de otimização de recursos e técnicas de modelagem. A análise adicional inclui a necessidade de agregar reservas de cronograma para reduzir a probabilidade de um desvio do cronograma quando vários caminhos convergem para um único ponto no tempo e quando vários caminhos divergem de um único ponto no tempo. Revisar a rede para checar se o caminho crítico apresenta atividades de alto risco ou itens de antecipação longa que demandariam o uso de reservas de cronograma ou a implementação de respostas a risco para reduzir o risco no caminho crítico. A análise de rede do cronograma é um processo iterativo que é empregado até que um modelo de cronograma viável seja desenvolvido. Depois, aí, a gente vai começar a entrar naquelas técnicas que a análise anterior estava nomeando. O primeiro dessas técnicas é o método do caminho crítico. O método do caminho crítico é usado para estimar a duração mínima do projeto e determinar o grau de flexibilidade nos caminhos lógicos da rede dentro do modelo de cronograma. E o que é o caminho crítico? Vocês observem que a gente tem aqui um exemplo, vamos aumentar um pouquinho. A gente tem aqui o início e um término do projeto, e a gente tem processos que rodam em paralelo, B e C. Observem que existe um aqui que demora mais tempo, o processo C,
ele é mais demorado do que o processo B, porque a duração do processo B são 5, sei lá, horas, eu não sei se está medindo em horas aqui, são 5 dias, vamos dizer assim, enquanto que o de baixo são 10 dias. 5 aqui, 10 de baixo, então o de baixo é mais longo. Então o caminho crítico é ACD. Por quê? Porque é o caminho que nada pode dar errado. Se alguma coisa der errado no caminho crítico, o projeto inteiro é afetado. Tá? Ao passo que esse processo B aqui, como ele tem apenas 5 dias de duração, ele pode começar um pouco antes, terminar um pouco depois, porque o processo em paralelo com ele demora 10 dias. Essa técnica de análise de rede do cronograma calcula as datas de início mais cedo, término mais cedo, início mais tarde, término mais tarde, de todas as atividades, sem considerar quaisquer limitações de recurso, através da realização de uma análise de caminhos de ida e de volta através da rede do cronograma. Neste exemplo, o caminho mais longo inclui as atividades A, C e D, e, portanto, a sequência CD é o caminho crítico. O caminho crítico é a sequência de atividades que representa o caminho mais longo do projeto, que determina a menor duração possível do mesmo. O caminho mais longo tem o menor folga total. Geralmente essa folga é 0. As datas resultantes de início e término mais cedo, início e término mais tarde, não são necessariamente o cronograma do projeto, mas sim uma indicação de períodos de tempo dentro dos quais a atividade poderia ser executada. O método do caminho crítico é usado para calcular os caminhos críticos e a quantidade total de folga livre, ou de flexibilidade do cronograma nos caminhos lógicos da rede dentro do modelo do cronograma. É importante você ter, então, um caminho crítico para você saber e ter sempre mais atenção àqueles processos que o compõem, porque se um deles atrasar, o projeto todo se atrasa. Além do método do caminho crítico, a gente também tem a técnica de otimização de recursos. Veja que ela também está dentro aqui dos processos que nós temos como ferramenta e técnica para desenvolver o cronograma. A otimização de recursos é usada para ajustar as datas de início e término das atividades para que o uso de recursos planejados seja igual ou menor do que a disponibilidade dos recursos. Nós temos aqui a atividade A, que é feita pelo Tom e pela Sul. Cada um vai fazer 8 horas. E a atividade B, que é feita só pela Sul. Os dois chegam na atividade C, que é feita só pelo Tom, 8 horas também. Como que a gente pode otimizar isso daqui? A gente vai otimizar fazendo o nivelamento dos recursos. Por quê? A Sul ela não pode trabalhar junto, ao mesmo tempo, nas atividades A e B, não tem jeito. Então o que você faz? Você empurra a atividade B mais para frente e dessa forma você nivela o trabalho. Aqui a Sul, no de cima, a Sul estava fazendo 16 horas no dia 1, o que é impossível de ser feito. Então você melhora a maneira como o cronograma acontece, distribuindo melhor o tempo entre os membros da equipe. Exemplos da técnica de otimização de recursos que podem ser usadas para ajustar o modelo de cronograma devido à oferta e procura de recursos incluem: primeiro, nivelamento de recursos, que é esse que a gente fez aqui, uma técnica em que as datas de início e término são ajustadas com base nas restrições do recurso. A restrição que a gente tem aqui é o fato da Sul não poder trabalhar 16 horas por dia. O nivelamento de recursos pode ser usado quando os recursos compartilhados ou de necessidade crítica só estão disponíveis em certas épocas, ou em quantidade limitada, ou foram distribuídos demais, tal como quando um recurso foi designado para 2 ou mais atividades durante o mesmo período, que é o nosso exemplo. O outro tipo é a estabilização de recursos. É uma técnica que ajusta as atividades de um modelo de cronograma de tal maneira que os requisitos de recursos do projeto não excedam certos limites pré-definidos. Na estabilização de recursos, ao contrário do nivelamento dos recursos, o caminho crítico do projeto não é mudado,
e a data de conclusão não pode ser atrasada. Em outras palavras, as atividades só podem ser atrasadas dentro de sua folga livre total. A estabilização de recursos pode não ser capaz de otimizar todos os recursos. Além dessas técnicas que nós mostramos, ainda a gente tem algumas técnicas de análise de dados aqui, no caso, análise de cenário EC e a simulação. Vamos dar uma olhada nessas duas. Análise de cenário EC é o processo de avaliar os cenários a fim de predizer seus efeitos positivos ou negativos nos objetivos do projeto. Esta é uma análise da pergunta: e se a situação representada pelo cenário X acontecer? Uma análise de rede de cronograma é feita usando o cronograma para computar diferentes cenários, tal como atrasar a entrega de um componente principal, prolongar as durações específicas de engenharia ou introduzir fatores externos, como uma greve ou uma mudança do processo de licenciamento. O resultado da análise de cenários pode ser usado para avaliar a viabilidade do cronograma do projeto em condições diferentes, ou para preparar reservas de cronograma e planos de resposta para resolver o impacto de situações inesperadas. É claro que lá na frente a gente vai ter todo um gerenciamento de riscos, que também vai utilizar esse mesmo tipo de técnica aqui, chamada de EC. Tá? O outro é a simulação. A simulação modela os efeitos combinados de riscos individuais de projeto e outras fontes de incerteza para avaliar o seu impacto potencial sobre o cumprimento dos objetivos do projeto. A técnica de simulação mais comum é a análise de Monte Carlo, que está sendo mostrada nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, pela qual os riscos e outras fontes de incerteza são usados para calcular os resultados do cronograma possíveis para o projeto total. A simulação envolve o cálculo de várias durações de pacotes de trabalho, com diferentes conjuntos de premissas de atividades, restrições, riscos, questões, cenários, usando distribuições de probabilidade e outras representações de certeza. A figura mostra uma distribuição de probabilidade para um projeto com a probabilidade de atingir uma determinada data-alvo, ou seja, data do término do projeto. Neste exemplo, há uma probabilidade de 10% de que o projeto seja concluído até a data-alvo de 13 de maio, enquanto há uma probabilidade de 90% de conclusão do projeto até 28 de maio. Através de técnicas de estimativa de probabilidade, você consegue chegar na melhor data de término do projeto, da forma como está sendo mostrado aqui. Tá? A outra técnica, que ainda falta ser apresentada para vocês, é a técnica de compressão de cronograma. As técnicas de compressão de cronograma são usadas para encurtar ou acelerar a duração do cronograma, sem reduzir o escopo do projeto, a fim de cumprir as restrições do cronograma, as datas impostas ou outros objetivos do cronograma. Uma técnica útil é a análise de folga negativa. O caminho crítico é aquele com a menor folga. Devido à violação de uma restrição ou data imposta, a folga total pode se tornar negativa. Técnicas de compressão são comparadas na figura e incluem: primeiro, a compressão mesmo, que é uma técnica usada para encurtar a duração do cronograma para o menor custo incremental mediante a adição de recursos. Já o paralelismo é uma técnica de compressão de cronograma em que as atividades ou fases normalmente executadas sequencialmente são executadas paralelamente durante pelo menos uma parte da sua duração. Então vamos entender isso daqui. Você tem aqui um cronograma que foi proposto inicialmente, que é o cronograma normal. Você tem um funcionário número 1, que trabalha nos primeiros 5 dias numa atividade, o funcionário número 2, que trabalha do 6º dia ao 10º dia, e o funcionário número 3, que trabalha do dia 11 ao dia 15. A gente vai comprimir por paralelismo. O que é isso? O que quer dizer isso? Eu vou botar o funcionário 1 e 2 trabalhando em paralelo nos dias 4 e 5. E eu também vou colocar os funcionários 2 e 3
trabalhando em paralelo nos dias 7 e 8. Isso tem um risco muito alto de dar problema. Pode ser que essas atividades se encavalem e aí você vai ter problema com essa técnica do paralelismo. Agora, tem a técnica da compressão pura e simples, que funciona a seguinte: você bota 2 para trabalhar no primeiro processo, 2 para trabalhar no segundo processo e 2 para trabalhar no terceiro processo. Você consegue, sem paralelismo, comprimir o projeto. O problema é que aqui você vai dobrar o custo dessas atividades, né? Então tem que saber qual a melhor técnica a adotar. Além dessa técnica, a gente ainda tem o planejamento ágil de grandes entregas, que está na página 55. O planejamento ágil de grandes entregas fornece uma linha de tempo resumida de alto nível do cronograma de grandes entregas, normalmente de 3 a 6 meses, com base no roteiro e na visão do produto para evolução. Então, o planejamento do lançamento ágil também determina o número de iterações e sprints do lançamento e permite que o proprietário do produto e a equipe decidam quanto precisa ser desenvolvido e quanto tempo vai demorar para ter o produto capaz de ser lançado com base em metas de negócio, dependências e impedimentos. Uma vez que recursos representam valor para o cliente, a linha do tempo fornece um cronograma do projeto mais facilmente compreensível, uma vez que define qual recurso estará disponível no final de cada iteração, que é exatamente a profundidade das informações que o cliente procura. A figura mostra o relacionamento entre a visão do produto, o roteiro do produto, o planejamento das grandes entregas e o planejamento da iteração. Então você tem aqui a visão do produto e o roteiro do produto. A gente tem a versão 1, versão 2, versão 3. O plano de lançamento indica que 4 iterações serão realizadas, né, para a primeira versão. E aí, esse plano de iteração vai definir o que vai ser entregue nessa primeira versão. Aí depois virá uma versão 2 com outras iterações e depois outra versão com outras iterações. Então você vai planejando de forma ágil e trabalhando utilizando aquele conceito de sprint. Vocês já devem ter ouvido falar, imagino. Estas são as técnicas que a gente pode utilizar para desenvolver cronograma. Ao desenvolver o cronograma, a gente vai atualizar um monte de documentos. Olha, do 6 para baixo é tudo atualização. E tem dois documentos aqui que são gerados pelas saídas. Um é a linha de base do cronograma, que eu já mostrei para vocês, e o cronograma do projeto, que eu também já mostrei. Agora, os dados do cronograma eu ainda não mostrei, e o calendário do projeto também não. Vamos dar uma olhada, então, lá nos documentos, dados do cronograma e calendários do projeto. Os dados do cronograma para o modelo do cronograma do projeto são o conjunto de informações usadas para descrever e controlar o cronograma. Os dados que incluem, no mínimo, os marcos e as atividades do cronograma, os atributos e a documentação com as premissas e restrições. A quantidade de dados adicionais varia de acordo com a área de aplicação. As informações frequentemente são requisitos de recursos por período de tempo, cronogramas alternativos, reservas de cronograma aplicadas. Esses dados do cronograma também podem incluir itens como histogramas de recursos, projeções de fluxo de caixa, cronogramas de pedidos e entregas. Tudo isso pode fazer parte dos dados do cronograma, que são informações adicionais ao cronograma que a gente já tinha elaborado. Além disso, a gente pode montar um calendário do projeto, que identifica os dias úteis e os turnos disponíveis para as atividades programadas. Ele distingue os períodos de tempo nos dias ou partes dos dias que estão disponíveis para completar as atividades agendadas dos períodos de tempo que não estão disponíveis para o trabalho. Um modelo de cronograma pode exigir mais de um calendário do projeto, para permitir períodos de trabalho diferentes para algumas atividades para calcular o cronograma do projeto. Então, esses calendários do projeto podem ser atualizados ao longo do tempo, à medida que o projeto vai sendo executado.
E pronto, todos os processos que têm a ver com planejamento do cronograma já foram descritos para vocês. A gente vai finalizar o conteúdo de hoje com um único processo que tem a ver com controle, que é controlar o cronograma. É claro que para controlar o cronograma, a gente vai ter como entrada uma infinidade de documentos e vai atualizar uma infinidade de documentos de saída também. Esse controlar o cronograma é um processo de monitorar o status do projeto, para atualizar o cronograma do projeto e gerenciar mudanças na linha de base do mesmo. O principal benefício desse processo é que a linha de base do cronograma é mantida, sempre atualizada ao longo de todo o projeto. Vocês podem observar aí que todos os dados de entrada já são conhecidos por nós. E todos os dados de saída também já são conhecidos por nós. Basicamente, 70% dos dados de saída são atualizações em documentos que já existem. Tá? Aqueles que não são atualizações eu já tinha mostrado para vocês nos processos anteriores. Mas aqui nas técnicas, nós temos uma infinidade de técnicas já conhecidas por nós, mas duas são novidades. O gráfico de evolução regressiva e a análise de desempenho. O gráfico de evolução regressiva, ou burn down, de iteração. Este gráfico nomeia o trabalho que ainda precisa ser concluído na lista de pendências de iteração. É usado para analisar a variação em relação à evolução regressiva, ideal com base no trabalho comprometido desde o planejamento da iteração. Uma linha de tendência de previsão pode ser usada para prever a provável variação na conclusão da iteração e adotar medidas apropriadas durante o curso da iteração. Uma linha diagonal que representa a evolução regressiva ideal e o trabalho restante real diário é então desenhada. Uma linha de tendência é então calculada para prever a conclusão com base no trabalho restante. A figura é um exemplo de gráfico de evolução regressiva de iteração. Então, vou explicar para vocês o que é isso aqui. Nós tínhamos um trabalho, vamos dizer que esse daqui, 250, é a quantidade de linhas de código, 1000 linhas de código que a gente tem que desenvolver para um certo projeto. No início aqui, todas essas linhas de código ainda estão para ser feitas. Aí no final do segundo dia, algumas linhas já foram feitas. Então, o trabalho que precisa ter terminado já diminuiu. Então, nesse gráfico eu estou sempre mostrando a quantidade de trabalho que ainda resta para fazer. Quando eu chego aqui no dia 10, eu não tenho mais nenhum trabalho para ser feito. Então, é por isso que o projeto terminou aqui. A execução do projeto termina aqui. Essa linha com as bolinhas, ela é chamada de trabalho restante ideal, que é aquela que a gente planejou. Essa com os quadradinhos, ela é a real, é a que realmente está ocorrendo. Então observe que com base na real, eu consigo traçar uma previsão de quando que vai acabar realmente. E comparar isso com o que eu havia planejado, que é esse das bolinhas. Tá? É para isso que esse gráfico de evolução regressiva de iteração serve. É uma boa ferramenta, né? E ainda tem a análise de desempenho. As análises de desempenho medem, comparam, analisam o desempenho do cronograma, comparando com a linha de base do mesmo, como datas reais de início e término, percentual completo e duração restante do trabalho em andamento. Então, essas são as técnicas de análise para que a gente possa controlar o cronograma e verificar se ele está seguindo o que a gente planejou ou se ele está se descontrolando. Ok? Encerro aqui todos os 6 processos que têm a ver com gerenciamento de cronograma. Mas vejam. Mas deu para dar uma entendida, assim. Eu acho que clareou bastante para vocês, eu imagino, toda a técnica associada à montagem de um cronograma de um projeto. Né? Observe que montar cronograma não é só aquele cronogramazinho básico lá que vocês fizeram.
lá no termo de abertura do projeto. A gente pode utilizar uma série de técnicas para melhorar o nosso planejamento e também uma série de técnicas para ir controlando, caso a gente seja o gerente do projeto, controlando se a gente está realmente seguindo um cronograma, tá certo? A tarefa de hoje é basicamente um questionário. Então, esse questionário é a respeito das nossas últimas 2 aulas, integração e escopo, das 2 semanas anteriores, tá? Como é um questionário, e é um questionário simplesinho, o prazo para vocês fazerem é hoje mesmo. Vamos fazer esse questionário hoje, para a gente poder se livrar desse assunto. Alguém tem alguma coisa a dizer? Não, beleza. Beleza, Biratã? Ok, Michael. Então, hoje eu falei sobre a questão do cronograma, como você cria um cronograma dentro de uma base científica, utilizando diversas técnicas que você pode utilizar para poder montar o cronograma, e também como controlar o cronograma, tá? A tarefa de hoje é só um questionário. A gente volta a fazer uma atividade mais prática na aula que vem, mas hoje é só vocês responderem as perguntinhas a respeito das nossas últimas 2 semanas e estamos tranquilos. Como sempre, vou estar aqui à disposição de vocês caso vocês tenham alguma dificuldade para fazer o questionário. E essa é a grande vantagem de vocês fazerem o questionário agora. Vocês me terem aqui para poder tirarem dúvidas caso vocês precisem durante o preenchimento do questionário, tá bom? Fico aqui à disposição de vocês até às 10h30. Se vocês não me procurarem mais, uma boa semana.